todas e a todos, estamos aqui para mais uma edição do #Abit. Desta vez com o Fábio Palma, diretor-geral do IED. O IED é uma instituição de ensino voltada para o design na comunicação de caráter internacional. O IED tem mais de 50 anos de existência, tem 7 unidades na Itália, 2 na Espanha e 2 no Brasil, indo agora também para a China com um escritório de recepção de potenciais candidatos a estudarem nessa instituição tão renomada. Já formou mais de 150 mil alunos e aqui no IED São Paulo, onde estamos na oficina de costura, já foram mais de 9 mil pessoas que se qualificaram através da formação do Instituto Europeu de Design, localizado aqui na Rua Maranhão. O Fábio tem formação em comunicação, em sustentabilidade e é um italiano carioca. Ele habita o Rio de Janeiro, está muito bem integrado, está cuidando da implantação da unidade Rio de Janeiro, que já está em funcionamento e vem recebendo investimentos maciços para transformar aquela belíssima área do Cassino da Urca num centro de inovação, de pesquisa, que será realmente um grande diferencial para a moda brasileira e para a moda carioca em particular. Na tarde de hoje, ou melhor, no dia de hoje, porque nós não estamos aqui definindo o tempo, nós vamos falar um pouco desses desafios, os desafios relacionados a uma economia que avança tecnologicamente, as qualificações necessárias para aqueles que vão ingressar nessa atividade da economia, os espaços novos que se abrem a partir dessa abrangência maior que permite os novos modelos de negócios e como é que ele vê esse Instituto Europeu de Design operando num país tropical como o Brasil. Fábio, muito obrigado por aceitar nosso convite. A palavra é sua. Como é que você está enxergando esse momento do país e, ao mesmo tempo, as oportunidades, os maiores desafios que você está vivendo aqui em São Paulo, nesse momento que você agora virou diretor-geral, e, em particular, no Rio de Janeiro, no desenvolvimento daquela unidade? Muito bem, olá, Fernando, olá quem está ouvindo do outro lado. Muito obrigado por ter me convidado e por ter convidado o IED, a participar dessa conversa aberta. Para a gente sempre é uma honra, uma grande oportunidade poder explicar a nossa visão da criatividade, do design, da moda, especialmente compartilhar nossa ideia de Brasil. Então, com respeito à sua pergunta, o IED efetivamente se tropicalizou já há um tempo. Estamos no Brasil desde o ano 2005, abrindo a unidade de São Paulo exatamente naquele ano, mas curiosamente o IED teve uma aproximação com o Brasil que não chegou, não veio pela parte acadêmica, mas realmente pela parte de fomento à inovação e ao desenvolvimento, sobretudo na área de artesanato e moda. O IED, poucas pessoas sabem disso, mas lá em 2002, quase 20 anos atrás, foi convidado pelo SEBRAE e outras instituições de fomento do Nordeste para poder colaborar a desenvolver ideias e projetos em comunidades criativas locais. Foi nesse momento que o IED apaixonou-se muito pelo Brasil e entendeu o potencial enorme criativo, não somente na área do design, mas especialmente em áreas atíguas, a moda de tudo, o artesanato também, a comunicação, o design estratégico. Então foi naquele momento que o IED entendeu que tinha chegado a hora de dar um salto oceânico e se internacionalizar e tropicalizar com uma unidade em São Paulo, e a do Rio chegou alguns anos depois. O slogan do fundador do IED, Francesco Morelli, correto? Correto. É muito interessante, saber é saber fazer. Antigamente era saber e saber fazer. Como é que isso ocorre no dia a dia, nas aulas, na formação? Porque realmente não adianta a gente saber se é um poço de conhecimento, se na hora de colocar em prática nós não somos capazes de alcançar resultados. Como é que é esse slogan no dia a dia da instituição? Exatamente, a gente incorpora muito essa ideia original do nosso presidente, que nos deixou o ano passado, mas manteve vivo o legado dele, que no começo era uma junção do saber
e do saber fazer, mas com o andar do tempo, sobretudo aqui no Brasil, a gente entendeu que era necessário dar um salto a mais e condensar o saber com o saber fazer. Então nós hoje, a gente não somente diz, mas pratica que o design é saber é saber fazer, no sentido que o conhecimento sem o projeto, pelo nosso ponto de vista, não faz sentido, no sentido que é claro que a gente fomenta em nossos alunos e em todos os nossos parceiros um desenvolvimento de uma cultura teórica profunda de todos os nossos âmbitos, mas sempre vinculada a um projeto. A gente, para simplificar, diz que o IED é a escola do projeto. O projeto é o grande motor, seja esse no âmbito da moda, do design, da comunicação, tudo nasce e termina de forma circular no projeto, seja num curso curto ou uma graduação de 3 anos, o projeto, ou seja, uma ideia que tem que ser pensada, experimentada, testada no mercado, se errada, tem que ser reprogramada e nesse círculo, né, nesse processo que dorme a nossa essência maior. Então a gente trata de aplicar cada vez, entendendo, para realmente a gente se conectar à sua primeira pergunta, a natureza essencial, a identidade brasileira e latino-americana, que é bem diferente da europeia. A gente está procurando sempre de aplicar esse saber fazer, num contexto tropical, que tem umas exigências culturais, sociais, econômicas, bem diferentes, com perspectivas inclusive mais interessantes das que temos na Europa. A tecnologia está aí avançando mais e mais, permeando todos os setores das atividades econômicas e humanas, trazendo muitas possibilidades, não só na produção, na comercialização, na criação. Como é que a tecnologia é vista por vocês dentro do processo criativo, do processo da comunicação, já que essa escola aqui, esse instituto, tem essas vertentes todas, comunicação, sustentabilidade, o design, como é que essas coisas se correlacionam ou interrelacionam no momento presente e qual é a visão de vocês para os próximos 5, 10 anos dessa mistura de uma série de elementos que vão compor um novo cenário de funcionamento da economia como um todo, em particular da economia voltada para a moda e até mais para a economia criativa de uma forma mais abrangente. Exatamente, você falou a palavra certa, né? O binômio que é a economia criativa, a economia da criatividade, ou como na Europa se referem a indústrias criativas, né? Acreditamos que, especialmente no Brasil, mas para a América Latina toda, é um grande motor, é uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento. No Brasil, hoje, a economia criativa, ou seja, o conjunto de setores da criatividade, representa já 3% do PIB. Então, realmente um setor de grande referência. Claro, muito pequeno comparado com os grandes setores tradicionais, mas tem um potencial de crescimento muito grande, onde é necessário formar profissionais do setor. Então, com essa visão de pensar o design, que é o nosso grande ponto de partida, como um catalisador da economia criativa como um todo, sendo o design uma ação e metodologia de projeto, isso se aplica à moda, às artes, ao cinema, digamos, a todos os setores da economia criativa. Com isso na cabeça, a gente toma ou entende a tecnologia como uma grande aliada, mas não é um fim. Claramente, para a gente, é o meio, no sentido que o grande ponto de partida é o talento criativo, esse talento moldeado numa metodologia de projeto, de desenvolvimento, de relacionamento com o usuário final, de entendimento do mercado, onde a tecnologia é um componente que a gente não ignora, engloba nas nossas atividades todas, mas a gente não imagina a tecnologia como um fim em si mesmo. Perfeito. Mudando um pouco da tecnologia para a sustentabilidade. São 2 vetores que, inclusive, fizeram parte do nosso congresso, não desse ano, congresso do ano passado. É fora de questão que a sustentabilidade veio para ficar em algumas faixas etárias, em algumas faixas, em algumas gerações, isso hoje é quase que um pré-requisito para a aquisição de algum produto. Por outro lado, você tem uma base de consumo na pirâmide que não consegue ainda identificar isso como um fator tão relevante, às vezes por desconhecimento, às vezes por conta de poder aquisitivo, seja como for.
E a moda, que tem sido, de uma certa maneira, questionada. A moda está na moda? Porque hoje você vê tantos programas de alimentação e de outras atividades, mas a moda está inserida dentro dessa economia criativa e é um mega mercado. No Brasil são cerca de 220 bilhões de reais por ano de consumo só de vestuário, e se juntarmos calçados, móveis, decorações, acessórios, etc., vai a 400 bilhões de reais. Como é que, trazendo a visão de Europa, como é que essa questão, economia compartilhada, aqueles mais antenados já começando a reduzir um pouco o seu consumo, como é que isso permeia a discussão de vocês como Instituto de Formação e Qualificação? Sustentabilidade é um dos nossos eixos, inclusive um dos nossos valores fundacionais, né? Então é uma essência, faz parte da nossa essência, porque acreditamos que um bom design, então um bom projeto, se não for também sustentável, não é um bom design. Um bom design tem que ser útil, tem que ser esteticamente válido, tem que ser validado pelo mercado, mas tem que ser sustentável, não somente no sentido ambiental, mas também na vertente social e econômica. E com respeito à moda, hoje tem uma grande abertura, uma grande tendência para a moda sustentável, a sustentabilidade na moda, porque a moda é um grande motor de criação de emprego, renda, receita, mas ao mesmo tempo é uma atividade de alto impacto ecológico. Consome muita água, tem uma questão de uso das tintas, tem a grande questão dos resíduos da moda que são dificilmente reutilizáveis, ao contrário de outros resíduos de outras indústrias, como a moveleira, que tem uma reutilização mais fácil. Então, já está tendo mais, né? Cada mês já mais. Tendo mais, já tem coleções de grandes magazines utilizando coleções menores, mas com material reciclável. Exatamente, mas por que você falou a coisa certa? Não é somente uma questão de produção, a produção é só uma parte. Se hoje falamos de economia circular, além da questão produção, tem a grande questão do consumo e da comunicação, que são outras das grandes vertentes. Se somente a produção, digamos, acompanha critérios de sustentabilidade, mas o consumo continua de forma linear, ou seja, consumindo mais, isso o círculo não fecha. Então hoje está sendo trabalhado via comunicação, também a questão do consumo sustentável no sentido de espirituoso, de se limitar em si mesmo, né? É uma questão que pode ser uma contradição, mas estamos numa fase da humanidade onde realmente a sustentabilidade, ainda que tem líderes políticos que a colocam em dúvida, é incontestável. Ou a gente constrói hoje um futuro próximo, dos próximos 5, 10 anos, e para responder a sua pergunta, o que vocês pensam fazer nos próximos 5, 10 anos, é contribuir a tudo isso. Construir um futuro próximo onde a sustentabilidade seja um objetivo fundamental. A gente digo toda a humanidade, reduzir os consumos para poder ter uma produção melhor, que quer dizer melhor qualidade, com o menor impacto e o menor uso de recursos naturais. Eu diria que nesse aspecto, o Brasil, a despeito dos seus problemas, que a gente sabe que existem, ele tem uma vantagem sobre uma série de países no mundo. Por exemplo, a nossa produção de algodão, ela é 96%, ela não usa irrigação. É o chamado algodão de sequeiro. E o Brasil produz hoje 30% do algodão certificado do mundo e a produção local na ordem de 85%, 86%. Os produtores de fibras químicas instalados no país, de modo geral, empresas multinacionais, mas também com empresas nacionais, também têm essa vertente da sustentabilidade em seus projetos de trabalho. O país é uma democracia e o tempo todo as nossas mazelas são expostas em todos os veículos que se possa imaginar. Então é um país que tem problemas, mas é um país que também tem procurado cuidar dos seus problemas, sejam eles vinculados à sustentabilidade ambiental, trabalhista, previdenciária, etc. Como é que, olhando o Brasil sob esse contexto e a moda brasileira, que tem características bem particulares, antigamente o Brasil era, o brasileiro só vai lá e copia, mas não é verdade isso, o Brasil cria um monte de coisa, eu conheço um monte de gente que vem ao Brasil para se inspirar, principalmente em determinados segmentos, como a moda praia, fitness, jeanswear, etc. Cama, mesa e banho também é muito forte. Como é que você vê o Brasil nesse contexto da moda e como é que o IED tem cooperado e colaborado nessa vertente?
Com respeito à sustentabilidade, acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme de fazer da sustentabilidade um grande negócio transversal que toca os principais setores produtivos. A economia agrícola, da produção enogastronômica, o turismo e, claro, também os setores tradicionais, como a moda, podem se aproveitar de uma certa facilidade do Brasil produzir de uma forma orgânica, biológica e de ter umas leis, ainda que a aplicação dela não seja das melhores, mas as leis de âmbito ambiental brasileiras são das mais avançadas do mundo. A da logística reversa, o tratamento de resíduos, da contenção do desmatamento, realmente, e a mesma agricultura ou a parte de indústria conectada com cerveiras, transformação, é das mais limpas, né, digamos, do mundo. Com isso como pano de fundo, acredito que a moda brasileira tem uma grande oportunidade de se especializar, tanto em moda criativa e sustentável, como, sobretudo, naquelas vertentes que você mesmo mencionou, lingerie, moda praia, todo mundo está olhando, né? A capacidade criativa que tem, por exemplo, a moda brasileira no âmbito beachwear. E é fato que tem muitos observadores internacionais que vêm aqui para se inspirar. Nos últimos 10 anos, o panorama mudou radicalmente. Eu que conheço bem o contexto fluminense e carioca, temos marcas novas que saíram nos últimos 3 ou 4 anos de moda praia que conquistaram o mercado europeu, tem marcas ligadas a lingerie, bisuteria, acessórios, que estão, tem várias marcas que a gente pode, desde a Chili Beans, que ocupou, que fez o grande salto, a Farm, que fez um salto, a Osklen, realmente tem uma vertente de criatividade e de sustentabilidade que a moda brasileira pode cavalgar com facilidade. E tem um detalhe que eu conheci há poucos dias, tem a indústria da comunicação europeia que está se interessando muito ao panorama de criatividade brasileiro para fazer programas, né, e documentários que serão reproduzidos lá na Europa. Então, o Brasil, acho que o passo que tem que fazer é sair daquela fase, daquele complexo do vira-lata, né, e realmente acreditar muito na grande capacidade que tem criativa de produção alternativa. É possível trazer, quer dizer, colocar a nossa alma, a nossa criatividade, que é latina, que é tropical, mas com uma linguagem internacional. E nesse sentido, no momento em que for fechado o eternamente discutido acordo Mercosul-União Europeia, eu acredito que abrem-se muitas oportunidades interessantes nesse negócio, nessa atividade voltada para a criatividade, e que o Brasil tem grandes talentos. E eu acho que o Brasil, pelas suas premiações, etc., é um país que já mostra que tem uma personalidade. Sim. Agora, achar que todo mundo é original o tempo todo, isso não é verdade, porque o mundo bebe de várias fontes o tempo todo e as inspirações vão vindo e vão acontecendo. Aliás, outro dia eu ouvi uma definição de inovação que eu achei bem interessante, que inovação é igual a uma boa ideia, né, que é implementada e que traz resultados. Então, a inovação pela inovação pode ser interessante, mas não gerar nenhuma riqueza adicional. E já que nós estamos encaminhando aqui para a etapa final do nosso programa, eu queria colocar para você o seguinte: o futuro. Iniciamos um novo governo e há uma expectativa, um otimismo, eu diria, no nosso caso, responsável com relação à retomada da economia. A moda é um dos principais vetores de geração de emprego e renda, mesmo com os avanços da tecnologia. O IED já está se posicionando para uma nova etapa brasileira, porque vocês passaram aqui recessão de 2015, recessão de 2016, uma retomada de 2017, um ano eleitoral confuso. Quer dizer, o que vocês estão sentindo aí nas suas inter-relações quanto às expectativas para a moda brasileira e para a economia criativa como um todo, a partir de 2019, a respeito aí de discussões de temas, costumes e etc, que ainda vai gerar muito barulho. Sim. Como é que vocês estão vendo aí um pouco esse futuro de pelo menos nos próximos 3, 4 anos? Acho que os próximos anos não vão ser muito entretenidos, né? Com certeza vai ter muita discussão, muita conversa, mas muitas oportunidades.
Com certeza esperamos uma retomada da economia. A gente, como IED, como instituição de ensino, mas também como atividade econômica, sofreu nos últimos 5 anos essa montanha russa, né, que o Brasil passou do ponto de vista institucional, político, social, econômico, mas acho que a gente soube ler essa realidade e a gente está se preparando a esse salto e está se preparando para fazer 2 coisas. Primeiro, a apoiar esse grande desenvolvimento futuro, imediato, né, da moda e da economia criativa brasileira, com iniciativas próprias de melhoras da nossa oferta educacional. A gente está apostando muito, considerando o Brasil continente e a América Latina como um todo, no ensino online à distância, para realmente alcançar o Brasil como um todo. Hoje a tecnologia, como a gente falava antes, permite de garantir qualidade de ensino, graças às novas plataformas tecnológicas. E a gente está realmente fazendo, lá no Rio de Janeiro, uma aposta na inovação, constituindo um centro de inovação para o design e economia criativa, no antigo Cassino da Urca, que é a nossa casa, a nossa sede, com um eixo especialmente dedicado à moda, porque acredito que o Brasil pode ser um grande precursor da moda tropical. Correto o Mercosul e o Brasil olhar para a Europa, mas o Brasil é uma grande referência para aquela faixa tropical, climática, social e economicamente afim ao Brasil, que vê do lado da África, do lado da Ásia, o Brasil como uma referência, não somente em termos de tendências, mas em capacidade de produção, em respostas às características climáticas e socioeconômicas parecidas. E o Brasil lá tem um mundo para explorar. Obrigado, Fábio. Estamos encerrando aqui mais uma edição do #Abit e desejamos ao IED, a você e a toda a equipe muito sucesso nesses anos vindouros e que o Rio de Janeiro cresça, a despeito da cidade estar um pouco sofrida. Eu sou carioca, posso falar sem nenhum tipo de restrição, mas que esse investimento, esse espaço, seja um espaço para a gente encontrar soluções de fraternidade, porque o Brasil está precisando de se reencontrar-se consigo mesmo e ter um motivo para trabalharmos todos unidos em busca de um progresso que é merecido, que é desejável e que temos potencial. É claro que as discussões sempre vão existir, fazem parte da vida, mas acho que nós precisamos nos harmonizar mais, respeitando as diferenças, mas construindo um futuro melhor. E eu agradeço muito o fato do IED, uma instituição internacional italiana, que aqui temos uma colônia em São Paulo fantástica de italianos, tenha acreditado, tenha apostado e esteja investindo no nosso país. Muito obrigado e até uma próxima ocasião. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado ao nosso público. Obrigado a BIT.